Bonjour, mes amis, ça va? Meu nome é Conrado Vieira, eu sou microbiologista e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós vamos conversar sobre microbiologia e sobre a microbiologia de alimento. Então aproveite já para se inscrever, se você quer apoiar o canal, deixa o like, porque isso informa para o YouTube que esse vídeo é relevante e isso vai alcançar então mais pessoas e acaba incentivando a continuar fazendo conteúdo para você. E me segue também lá no Instagram, @ConradoVieira, para a gente poder conversar mais e você seguir também um pouco do meu dia a dia, tá? O que a gente vai conversar hoje? Então a gente vai conversar sobre esse caso do Kinder Ovo. Então está muito falado, né, mundialmente. Está tendo muitos casos, muitas notícias. E aí vamos lá para a gente poder ver um pouquinho das notícias, o que tem. Então eu separei algumas páginas que eu achei mais interessantes daqui da gente trabalhar, tá? Então essa aqui é a primeira que eu vi o registro foi em 7 de abril. Então tá aqui a data, foi em 7 de abril. Que esse KEBS, que é uma instituição, né, que é o Kenya Bureau of Standards, que é uma instituição que aqui no Brasil seria equivalente à Anvisa junto com o Inmetro, então vai determinar vários padrões aí para a indústria, né? E também vai fiscalizar do ponto de vista sanitário a saúde, então seria um órgão equivalente aqui no Brasil ao Inmetro e à Anvisa, e ele notificou então a marca Ferrero, que é uma marca italiana, sobre a detecção no Quênia de salmonela no Kinder Ovo, mas não foram todos os tipos de Kinder Ovo, tem vários tipos aqui no Brasil. O mais comum é esse aí, o Surprise, né, o Kinder Ovo Surpresa, que vem com aquele brinquedinho para você poder montar, né, mas ele identificou em alguns outros produtos e a gente vai ver aqui. Então ele notificou a Ferrero para se pronunciar a respeito da contaminação de salmonela em alguns tipos de chocolate que foram comercializados, então, nesse caso, no Quênia, foi o primeiro a relatar isso, para você ver como que é uma indústria que mesmo no Quênia, né, que é um país às vezes não tão desenvolvido, mas que faz o monitoramento, o que é muito importante, principalmente de uma marca tão famosa como é a Ferrero, né? Então tem vários produtos aí que a gente consome que é dessa marca Ferrero. Então depois desse primeiro relato foi encontrado no Reino Unido, 63 casos foram reportados, né, com idade média de pessoas, de consumidores que tiveram algum tipo de risco à saúde, né, algum sintoma relacionado à salmonelose. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco dessa doença, mas esse foi o primeiro primeira notificação, tá? Então, o que relata aqui que outros produtos, né, produtos da própria marca da Ferrero não foram afetados, sendo encontrado somente então no Kinder Ovo. Então a Nutella, o Ferrero Rocher, que é aquele bombom, né, e no Tic Tac, que são também produtos da Ferrero, não tiveram nenhum tipo de detecção de salmonela, porque também são fabricados em outras plantas, tá? Mas a gente vai ver aqui um pouco dos produtos então. Então isso foi 7 de abril, no dia 11 de abril, então, né, os casos de salmonela no Kinder Ovo vieram mais à tona, né? Nos Estados Unidos também, no mercado, foi feita essa notificação, né? A partir da notificação da instituição lá do Quênia para Ferrero, e foi identificado, então, assim que a União Europeia entrou no circuito para poder investigar, que na fábrica da Ferrero, em Arlon, na Bélgica, foi encontrado um ponto de contaminação, então, de salmonela. Então, todos os produtos fabricados nessa fábrica foram, então, notificados para serem recolhidos, fazer o recall desses produtos, porque tem muito risco para a saúde de quem consumir, né? Então, aqui vem falando várias coisas, né? O posicionamento da Ferrero, que ela está colaborando com as instituições que estão investigando, ela mesma está fazendo a investigação, e desde então ela tem notificado então todas as autoridades a partir dos achados que eles têm encontrados. E a Ferrero, né, é uma empresa muito grande, né, tem globalmente, tá praticamente quase todos os países aí, trabalha muito em cima da qualidade, do controle da qualidade, mesmo assim a gente vê que pode ter problema, né? E isso aconteceu, né, antes da Páscoa aqui no Brasil. Imagina a repercussão que deu, o prejuízo que não deu da Ferrero aqui no Brasil. Em outros países, às vezes a Páscoa pode ser em datas diferentes, né? Mas isso também tem muito problema. E quais foram os produtos que foram atacados? Então tem o Kinder Ovo Surprise, o Surprise Max, que é um produto um pouco maior, e o Mini Eggs, que são os ovinhos. Eu acho que aqui no Brasil eu nunca vi, mas são o Kinder Ovo
que vem menorzinho assim, ele é um pouco mais maciço, mas é um Kinder Ovo pequeno. Então todos esses produtos foram então identificados a presença de salmonela, tá? Então a Ferrero está acompanhando as autoridades e ajudando aí no que for possível para poder solucionar esse problema. Então no total já foi registrado mais de 100 casos na Europa. Nos Estados Unidos eu não encontrei nenhuma informação do número de casos, ou se teve casos, mas eles foram bem precavidos em suspender a venda de Kinder Ovo lá nos Estados Unidos. Então imagina o tamanho do impacto disso pelo mercado que é os Estados Unidos para a indústria de chocolate, tá? Então a gente tem que ficar bem atento a esse tipo de informação. E aqui falando no dia 12 que foi encontrado, né, o outbreak, que é o surto, né, de salmonela suspeito está relacionado com um subproduto do leite, que é o soro. Então, o soro que era utilizado na fabricação, né, do Kinder Ovo, soro do leite, para incorporar ali ao chocolate, para fabricar, estava contaminado com salmonela. Eu tentei encontrar a fonte completa dessa contaminação, mas eu não encontrei. Foi a própria Ferrero que notificou que ela encontrou o ponto de contaminação. E quem para a indústria de alimentos, quem é da indústria principalmente de lácteos, hoje em dia aqui no Brasil também é muito comum, depois que você fabrica, né, por exemplo, um queijo, aquele soro ou ele é destinado para fazer ricota, ou ele é destinado para fazer outros produtos lácteos, outras bebidas. Então o soro hoje em dia tem um grande valor monetário para as indústrias de lácteos. Mas o grande problema é que se aquela indústria que tem o soro, mas não fabrica produtos a partir do soro, como transportar aquilo. Então o soro, grande parte dele é água, e muitas indústrias usam então um concentrador de soro, que é a partir de um sistema de membranas. Então o soro passa por uma membrana, onde é retirada a água, e o soro concentrado então é armazenado para ser destinado para outra indústria que vai fabricar outros produtos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem várias bebidas lácteas que são fabricadas a partir do soro do leite. E aí nessa membrana foi identificado então o ponto de contaminação por salmonela. Então a indústria não estava seguindo os protocolos adequados de higienização e do monitoramento da presença de contaminantes na água de saída, por exemplo, dessa membrana. E aí foi o ponto de contaminação do Kinder Ovo na Bélgica. Então a própria Ferrero comunicou que encontrou o ponto de contaminação. Isso pode ser verdade ou pode ser que não, né? Mas nesse caso que ela encontrou o ponto de contaminação, ela pode fazer uma higienização e monitorar, mas é uma membrana que como se fosse um filtro de café, mas é bem larga assim, que vai passando o soro. É bem caro uma membrana, até em torno de R$100 mil, né, aqui no Brasil. Mas a gente pode fazer a substituição da membrana também se for uma contaminação mais severa, se tiver um biofilme e a higienização não foi tão bem feita e o monitoramento. Então ela própria indica que foi encontrado o ponto de contaminação. Então a parte de rastreabilidade dela foi muito bom, né? E se você está pensando em como isso funciona aqui no Brasil, eu já gravei um vídeo também, vou deixar aí no card, que é sobre a RDC 655, que fala sobre o recall, o recolhimento de produtos contaminados aqui no Brasil, como as indústrias devem se comportar perante isso, tá? E aqui no Brasil, como que tá? Aqui no Brasil, o Kinder Ovo fabricado, né, o Kinder Ovo que tem aqui no Brasil, aparentemente ele não vem dessa fábrica da Bélgica, então não teria problema no consumo, só que o governo aqui no Brasil notificou a Ferrero para poder comunicar oficialmente se os produtos aqui no Brasil tinham algum risco, se foram produzidos na mesma planta, se alguma parte, por exemplo, do chocolate foi produzido lá, enviado para o Brasil, terminou de fabricar aqui. E aí são produtos que podem ter uma contaminação de origem lá da Bélgica. Então aqui está falando que a Secretaria de Defesa do Consumidor pediu esclarecimento à Ferrero, né, e deu um prazo de 72 horas para ela se pronunciar a partir do dia 13. Então 3 dias, né? Então 13. 14, 15 e 16. Né? Então hoje é dia 18 de abril e até agora eu não encontrei nenhuma notícia da Ferrero se comunicando. Em virtude disso, o Brasil suspendeu a do Kinder Ovo aqui no Brasil. Eu esqueci de falar também que lá na Bélgica a fábrica da Ferrero foi fechada. Ela não pode mais fabricar nenhum produto até seguir toda a legislação europeia de encontrar o ponto de contaminação, fazer teste até que ela seja liberada. Então, o Kinder Ovo na Europa não pode ser mais fabricado até a presente data.
tá? E aqui no Brasil, né, essa premissa de um recall de 72 horas foi baseada nessa legislação, né? Então, no artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o fornecedor não pode colocar no mercado produto ou serviço que apresente alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança, né? Então, o consumidor tem que ter certeza que ela está acessando um alimento que não possa colocar em risco a sua própria saúde. Então, como a Kinder, né, como o Ferreiro não comunicou que os produtos que o Kinder Ovo aqui no Brasil são livres de contaminação, são seguros, o governo então decidiu suspender a venda aqui no Brasil e até então a gente não teve nenhum retorno, né? E aqueles que já compraram aqui no Brasil, que tem um produto aí, que não consumiram ainda, pode fazer a restituição, né? Pode substituir o produto por um outro. Aí eu não sei se vai liberar algum outro lote que é produzido aqui no Brasil, então ele pode fazer a substituição. Ou ainda está no Código de Defesa de Consumidor, que ele pode pedir o reembolso do produto. E aí o que eu queria comentar um pouco sobre isso com vocês. Então, se você pensar, né, o Kinder Ovo é consumido aqui no Brasil e em outros países, eu acho também, quase que exclusivamente por crianças, né? Muita gente gosta, eu também gosto de comer o Kinder Ovo, mas é mais lúdico, tem um brinquedinho, né? Então, isso acaba agravando um pouco o risco da contaminação por salmonela, porque é um público ainda que não tem um sistema imunológico muito bem desenvolvido. Então, as crianças precisam aí ter um alimento cada vez mais seguro e por causa disso, né, pode ter sido uma medida, embora seja drástica, mas muito louvável aqui do Brasil, de suspender a venda para não colocar as crianças em risco. Então, se você está aí e vai no supermercado, em alguma loja especializada, encontra Kinder Ovo, ainda no Brasil está proibido a venda, até a presente data não foi liberada. Mas o que é salmonela? Então, o que é essa bendita dessa salmonela? Só para mostrar uma foto para vocês aqui, procurem na internet, você pode colocar salmonela. São várias bactérias que fazem parte desse gênero, que é salmonela, mas é uma bactéria da família da Enterobacteriaceae. Então, na indústria de alimentos, por exemplo, na indústria de carnes, na indústria de lácteos, tem que fazer análise de Enterobacteriaceae, que é uma forma de detectar indiretamente, né, não especificamente, a presença de salmonela. A salmonela é uma bactéria, então, gram-negativa. Você pode ver que ela é um bastonete, é uma célula um pouco mais comprida e tem vários flagelos que ela consegue, então, ter uma mobilidade muito ágil. Ela consegue aí, se deslocar para um lugar para o outro, em busca de alimento, fugir de um ponto que esteja sendo higienizado, então para ela fugir de algum risco que ela tem para ela. Então a salmonela é uma bactéria muito perigosa, está muito associada ao ovo, então ela é comum na indústria de ovos, então tem que sempre monitorar ela na indústria de ovos. E a gente tem duas espécies principais que podem causar risco para a saúde humana, que é a salmonela entérica e a salmonela bongori, tá? O maior risco é pela salmonela entérica, e a gente tem aí pelo menos 6 subespécies, eu vou deixar o nome aí no card para vocês verem depois, das subespécies que estão então mais associadas ao risco de saúde humana, tá? Mas no geral é essa salmonela entérica que tem que monitorar. Existem métodos de microbiologia para detectar, seja por métodos tradicionais, então faz o enriquecimento, faz o isolamento, faz uma série de testes bioquímicos. A gente ainda tem métodos prontos, que são mais práticos de analisar, e hoje em dia mais prático ainda testes moleculares, onde você precisa enriquecer a amostra, normalmente entre 20 e 24 horas, e depois você vai fazer então a parte de biologia molecular. Você pode fazer a técnica de amplificação por PCR ou por LAMP, tem essas duas tecnologias aí disponíveis no mercado para a indústria então se localizar. Então a salmonela, aquela febre tifoide é causada pela salmonela entérica, que são casos mais severos, pode levar a diarreia, né? Em alguns casos de diarreia em crianças, idosos, pessoas que estão mais debilitadas, pode levar então ao óbito pela desidratação. Então a gente tem esse risco de contaminação por salmonela, que deve ser mitigado e muito bem investigado aí nas indústrias de alimento. Bom, a gente ainda não tem nenhuma atualização se no Brasil a Ferreiro comunicou se o produto é seguro ou não. Espero que você fique atento às notícias. Se você tem em casa, indico agora não fazer o consumo e muito menos comprar um produto novo enquanto a Ferreiro não se comunicar. Os outros produtos da marca, como eu falei, né, o Ferrero Rocher, a Nutella, o Tic Tac, outros produtos da marca não foram afetados, então o consumo
até então é seguro, mas é importante frisar o impacto disso para a marca, né? Se ela tiver que fazer o recall, já está fazendo na União Europeia, está bloqueada de vender nos Estados Unidos, bloqueada de vender aqui no Brasil. Qual o desconforto disso para a empresa e quantos bilhões ela não está perdendo a cada dia pela não venda desses produtos? Aqui no Brasil, que ainda mais foi Páscoa, então deve ter tido um impacto muito grande, né? Muita gente já deve ter comprado um Kinder Ovo, né? O ovo grande para dar de presente, então possivelmente muitas pessoas consumiram. Aqui no Brasil não tem nada de risco ainda, mas ainda está em investigação, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu falei, mas eu vou repetir. Deixa seu like aí, inscreve aqui no canal. Deixa no seu comentário se você comprou o Ferreiro, algum produto da Ferreiro, se você tem o Kinder Ovo pequeno. Se você tiver aí, eu acho que dá para ver onde que é fabricado. Escreve aqui onde é fabricado para a gente poder ir conversando, tá? E me segue no Instagram também, que eu posto coisas lá do meu dia a dia. E a gente pode ter um lugar também de conversar. Pode me mandar mensagem lá no direct, que à medida que eu vou conseguindo responder, a gente vai batendo papo por lá, tá? Então, muito obrigado e até um próximo vídeo.